Olá, meu amigo, olá, meu aluno, olá, minha aluna. Vamos trabalhar o tema norma de circulação, mais especificamente imobilizações. Quando eu falo em imobilizações, evidentemente que estou falando de imobilizações voluntárias. Porque a imobilização involuntária, você quando para o veículo, estaciona o veículo, tem o seu veículo ora abandonado na via porque você saiu para buscar um socorro de forma involuntária, ou seja, uma situação de emergência está presente. Aí você já tem o pisca-alerta ligado e o uso do triângulo. O que nós vamos tratar nessa aula são as imobilizações voluntárias. Tudo bem? São aquelas que o Código de Trânsito Brasileiro chamam de parada e estacionamento. Lembrando para você que o conceito de parada e estacionamento você encontra lá no glossário do Código de Trânsito Brasileiro, que chama-se Anexo 1. É no Anexo 1 que você tem os conceitos e definições do Código de Trânsito Brasileiro. Parada, tempo exclusivamente necessário para entrar e sair pessoas do veículo. Qualquer tempo superior a esse é estacionamento. Chama atenção para as placas, né? Você tem a placa lá, proibido estacionar e permitido parar. Nessa placa, é nela que você tem que ter uma atenção máxima. É permitido parar. Se você se prolonga por um tempo superior à parada, você entra no estacionamento proibido. Então é permitido parar e proibido estacionar. É aquela em que você tem um E cortado, né? Da direita para a esquerda, de cima para baixo. Um E cortado, né? Um E em preto, num fundo branco, com tarja e orla vermelha. Esse E cortado é o permitido parar e proibido estacionar. Se você está com o veículo imobilizado e ali começa a descarregar sua bagagem, perceba que eu não falei carga, né? Veículo de passageiro, automóvel transporta bagagem, como regra. Então, se você começa a descarregar sua bagagem, você está no estacionamento. O fluxo de pessoas chama-se parada. Tranquilo? Bem, nós temos a outra placa, que é o proibido parar e estacionar. É o E cortado de cima para baixo, direita, esquerda, esquerda, direita, né? Um X na frente do E. Tranquilo? É o proibido parar e proibido estacionar. E você tem agora a máxima, né? Que é o estacionamento regulamentado, que nós vamos estudar detalhadamente aqui na nossa aula, porque teve uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro. Estacionamento regulamentado para deficiente e idoso, tranquilo? Estacionamento regulamentado para deficiente e idoso, que era quando desobedecido uma infração leve e hoje é gravíssima. E qualquer outro estacionamento regulamentado, se você não cumpre, a infração é grave, do tipo estacionar o veículo num ponto de táxi. Aí é grave. Agora, se você estaciona em vaga de idoso ou deficiente físico, aí a infração é de natureza gravíssima. Tudo bem? Tranquilo? Existem uns requisitos nessa placa que nós vamos trabalhar dentro do capítulo de sinalização, quando nós falarmos de imobilização. Como é a praxe do nosso curso, nós vamos passar pelo Código de Trânsito Brasileiro em todos os artigos em que você encontra a palavra estacionamento, para nós fazermos considerações. Se você der uma busca aí no seu Código de Trânsito Brasileiro, você vai perceber que existe 30 aparições da palavra estacionamento e nós vamos passear por esses artigos. Então convido a você para essa viagem fantástica no Código de Trânsito Brasileiro dentro do tema estacionamento. Encontramos a palavra estacionamento já na apresentação do Código de Trânsito Brasileiro. Lá no seu artigo 1º, você tem a informação da aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro, lá no caput, você vê que se aplica a vias terrestres abertas à circulação. Aquelas vias em que a supremacia do interesse público sobrepõe o interesse particular. Quando o interesse particular ele aparece gritando,
ali não se aplica o Código de Trânsito Brasileiro, como dentro da sua fazenda. Evidente que há vias particulares que o Código de Trânsito Brasileiro deve ser observado, como condomínios e vias particulares de interesse coletivo. Mas aqui, no parágrafo 1º, que é o que chama a nossa atenção, nós vamos nos deparar com o conceito de trânsito. Trânsito é a utilização da via por pessoas, veículos e animais para fazer o quê? O que pessoas, veículos e animais podem fazer na via? Pode fazer circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Chama atenção para a tecnia do dispositivo, porque ele, quando coloca aqui operação de carga e descarga ao lado de estacionamento, parece que são coisas distintas. É a operação de carga e descarga, prefeito do Código de Trânsito Brasileiro, se equipara ao estacionamento. O que eu estou a falar para você? Que quem descarrega veículo em frente a uma placa proibido estacionar, pratica a infração do estacionamento proibido. Tudo bem? Tranquilo? Artigo 2º. Nós vamos encontrar a palavra estacionamento no parágrafo único do artigo 2º. O artigo 2º, ele é conceitual, ele traz de forma conceitual, mas exemplificativa, porque existe aquele conceito mais técnico, mais rigoroso. Aqui ele parte para exemplos para que você consiga visualizar o que é via terrestre. São vias terrestres urbanas e rurais. O que tem por aí, né? Nós temos ruas, avenidas, logradouros, caminhos, passagens, estrada, rodovia, e todos esses lugares serão regulamentados pelo órgão que tem circunscrição sobre a via. Aí o parágrafo único, esse de natureza técnica, vai estender a aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. Ele diz, olha, o Código de Trânsito Brasileiro se aplica à via terrestre aberta à circulação, aquelas vias em que claramente o interesse público sobrepõe ao particular. Mas é importante você ficar ligado que nós, legisladores do Código de Trânsito Brasileiro, observamos a necessidade de cuidar de algumas outras vias. Que vias são essas? Aí ele coloca aqui, olha, as praias abertas à circulação pública. Perceba que houve, né, a necessidade de trazer a praia para dentro do Código de Trânsito Brasileiro. O legislador do CTB poderia ter tirado do intérprete o direito de pensar quem vai fiscalizar a praia, eu já falo isso para você, mas ele apenas coloca praia aberta à circulação pública. Evidente que praia é patrimônio da União. Aí você lendo isso aqui, né, indo lá no artigo 21 da Constituição, é a competência exclusiva da União. Aí você tem lá, são bens da União, inclusive, né? Ilhas, praias, e você começa a ficar numa certa dúvida quando você olha para esse dispositivo. Será que é o policial rodoviário federal que vai fiscalizar a praia, porque ele é o agente de trânsito da União? Evidentemente que não, né? Porque quando você tem praia com veículos circulando, você tem uma urbanização ao derredor dessa praia. Quando você trata do tema urbanização, você traz as atribuições municipais. E ali dentro dessa praia, você vai ter, na verdade, a incidência da Resolução 66. A própria Constituição dá regra, olha, é da União. Se você tiver alguma coisa abandonada, não cuidada, urbanizou, município, estado entra na gestão daquele bem. Tranquilo? Evidente, quando você diz que a praia é da União, a ilha é da União, o que pensou-se foi na segurança nacional. Urbanizou, quem vai dar gestão àquela peculiaridade é estados e municípios. Então, o agente de trânsito municipal estadual divide a fiscalização na praia. Se você já teve a oportunidade
de passear em Jericoacoara, se você já teve a oportunidade de andar nas dunas do Rio Grande do Norte, ali você tem inclusive fiscalização de lei seca feita pelo Detran na praia. Não há qualquer irregularidade nisso. Vias internas pertencentes aos condomínios construídos por unidade autônoma. Perceba que o condomínio é uma via particular publicizada. Não confunda condomínio com loteamento. Aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Vila Valqueire, existe condomínio chamado, por exemplo, Condomínio Nova Valqueire. Aquilo não é condomínio, aquilo é loteamento. Quando o arruamento e o posteamento é feito pelo poder público, você tem um loteamento. Ali sempre houve aplicação do Código de Trânsito Brasileiro. O que nós estamos a falar é aquela via que o arruamento foi feito pelo particular, o posteamento foi feito pelo particular. Ela é uma propriedade particular dividida por aqueles que ocuparam aquela área em comum, dividido os custos, dividida a manutenção. Esse é o condomínio que se preocupa o Código de Trânsito Brasileiro. É uma via particular que está presente o interesse público, porque como tem arruamento, tem pais ensinando filhos a dirigir de forma indevida. Não é instrutor e não é habilitado. Pessoas são atropeladas e para preservar o interesse da coletividade, aplica-se o Código de Trânsito Brasileiro em todas as infrações de trânsito. Nós temos também as vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo. O que é isso? É o estacionamento do shopping center, é o estacionamento do hipermercado. Esse estacionamento que é particular de uso coletivo, ali só se pune pelas vagas de estacionamento. Agora, chama atenção que isso é uma atribuição municipal, como nós vamos ver aqui no artigo 24.6, é uma atribuição municipal e nessas vias particulares do shopping, por exemplo, só pode haver duas autuações: de estacionamento irregular por vaga de idoso, estacionamento irregular por estacionar em vaga de deficiente físico, que tem que estar sinalizada tanto vertical quanto horizontalmente, como diz a Resolução 303 do CONTRAN. Beleza? Tranquilo? Então essas são as informações do artigo 2º, parágrafo único. Já o artigo 7º do Código de Trânsito Brasileiro vai fazer menção a uma via pública fechada. Essa via pública fechada que trata o dispositivo é, na verdade, aquilo que é administrado pela Companhia das Docas, né? É uma via pública fechada que você tem um guarda portuário impedindo o acesso de qualquer pessoa àquela área. Por isso que chama-se via pública fechada. Ali, no Cais do Porto, qualquer tipo de infração será punível, desde que o órgão de trânsito interessado naquela fiscalização faça convênio com a companhia de docas, né, com a autoridade portuária, para que possa adentrar ali seus agentes de trânsito fazer a fiscalização. Pergunta muito comum, a gente vê até no Porto de Santos, havia no Porto de Santos a autuação feita pelo guarda portuário. Isso é uma impropriedade, porque para ser agente de trânsito, você tem que cumprir a portaria 94 de 2017 do Denatran. Tem que ter curso de 200 horas, tudo bem? Curso de 200 horas para ser agente de trânsito e válido por apenas 3 anos esse curso, em que você deve fazer uma atualização a cada 3 anos de 32 horas. Então, não é qualquer pessoa que pode ser agente de trânsito. Ele diz assim, o artigo 7A. A autoridade portuária ou entidade concessionária de porto organizado poderá celebrar convênio com os órgãos de trânsito. Esse convênio tem que ser com a interveniência de Estado e município juridicamente interessado para fim específico de facilitar o cumprimento da legislação de trânsito. Então, Estado e município vai lá e autua. Por que Estado e município? Porque o porto normalmente está numa área urbana, isso é importante destacar. Estado e município têm que trabalhar junto, porque Estado tem parte das atribuições na fiscalização da área urbana e município outra parte.
O município fica com estacionamento, circulação parada, excesso de peso, dimensões excedentes, lotação excedente, e o Estado fica com as demais, né? O que seriam as demais? Documento do veículo, documento do condutor, condições do veículo, condições do condutor. Aí o parágrafo 1º vai lhe informar. O convênio valerá para toda a área do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegários, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias e também nos respectivos estacionamentos. Então perceba que qualquer área do cais do porto em que você tem caminhões transitando para descarregar contêiner, né, para carregar contêiner, para deixar ali a carga seca, para deixar ali a carga a granel, enfim, tudo isso é passível de fiscalização. Artigo 24 é aquele que vai falar para a gente, o 24.6, da atribuição municipal para fiscalizar. Bem, isso é importante destacar porque foi inserido pela Lei 13.281 de 2016. Ele coloca aqui, olha, essa luz aqui está cegando o professor, mas vamos lá que o professor é Thundercat, né? Então vamos lá. Compete ao município executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo. A novidade são as edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar medidas administrativas cabíveis e as penalidades, advertência por escrito e multa. Olha, e deixa claro o seguinte aqui, olha. Medidas administrativas. O município pode trabalhar todas as medidas administrativas, né? Ou seja, o RET, em tese, fica tudo com o município, né? Remoção, retenção, recolhimento de documentos, transbordo e exames. O exame você tem que ser ninja para perceber que o único exame que é praticado é o de alcoolemia. E a alcoolemia é atribuição do Estado. Então, nas medidas administrativas, que o município não tem competência originária, é o exame de alcoolemia. Tranquilo? Bem, por infrações de circulação, estacionamento, parada prevista nesse código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, ou seja, quando um agente público está restringindo um direito individual para resguardar o interesse da coletividade, ou seja, está parando o seu carro, você está chateado, mas o povo está feliz, porque carro quando é parado, existe a possibilidade de você tirar um suposto candidato a praticar acidente da via, beleza? Então, aquele cara que é parado fica triste, o povo fica feliz porque você diminui o índice de acidente. Tranquilo? Bem, aí o município está aqui notificando os infratores, arrecadando as multas que aplicar. É legal você saber, né, que essa atribuição de notificar os infratores, ela acontece, né, claro, né, numa fiscalização municipal, ela acontece, mas o município não tem banco de dados, né? Essa notificação que o município faz é através, é legal você combinar isso aqui com o artigo 25, de convênio que o município faz com o Detran. O Detran aqui do Rio normalmente cobra dos municípios R$ 29,15 para fazer a gestão das multas municipais, fazendo a notificação dos infratores para os municípios, né? Aí ele coloca, exercendo iguais atribuições, aí é a parte que nos interessa, o município exerce iguais atribuições em edificações privadas de uso coletivo, mas somente, isso que é muito importante você saber. Eu fiz alguma coisa aqui que não era para fazer, né? Deixa eu ver aqui, já ajustei. Fiz um curso de informática aqui, relâmpago com o Walter, mas somente para as infrações de vagas reservadas. Vagas reservadas aqui seria as vagas do deficiente e do
idoso. Beleza? Bem, artigo 24.7 é aquele que trata das atribuições do município. Perceba que o município tem atribuição originária, a gente está trabalhando a palavra estacionamento e parada, que são as imobilizações, para as infrações de estacionamento e parada. Você tem que tomar cuidado em infrações de circulação. Você tem que tomar cuidado com o seguinte: quando a gente fala de atribuições municipais, a gente está falando de fiscalização em via urbana. Em via urbana. E a via urbana, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. Nessas vias aqui, município e Estado divide a atribuição da fiscalização. Existem 16 competências comuns, né, em que Estado e município podem trabalhar, como aquelas de desobediência, por exemplo. Desobedeceu o agente municipal, autua. Desobedeceu o estadual, autua. Tranquilo? Bem, mas o município fica com estacionamento, circulação parada, excesso de peso, dimensões excedentes, porque estragam a via, né? Lotação excedente. A lotação excedente está no CTB como atribuição só do município. Mas o CONTRAN, na resolução que divide essas competências, que é a resolução 66, deu a lotação também para o Estado. Beleza? E o Estado ficou com aquelas de documentos e condições. Documento do veículo, condutor, condições do veículo, condições do condutor. Falta de equipamento obrigatório, condutor bêbado, condutor sem habilitação, é tudo com Estado. Tranquilo? Bem, ainda dentro desse tópico, uma atribuição municipal é cobrar pelo uso do espaço público. Então, estacionamento rotativo pago, quem tem a atribuição de cobrar por isso é o município. Perceba que não há essa atribuição em nenhum outro canto do Código de Trânsito Brasileiro. Olha a importância do município no tema. Olha a importância do município no tema. Estacionamento rotativo pago, só município cobra. Estado não cobra, PRF não cobra, DENIT não cobra, PRF não cobra, porque na via rural, em tese, não há lugar para estacionamento ser feito com cobrança, tranquilo? Porque via rural a gente pressupõe mato. Ah, mas tem rodovia de trechos urbanos. Então o estacionamento vai ser feito na área urbana e quem vai cobrar é o município pelo uso da via. Entramos agora no artigo 29, que trata das normas de circulação. Perceba que o artigo 29 é o foco do nosso estudo. É ele que trata de normas de circulação e conduta. Já no artigo 29.5, você encontra a palavra estacionamento. É muito comum as pessoas perguntarem: é possível transitar com o veículo em local próprio de pedestre sem praticar infração de trânsito? Você pode andar pelo passeio, pela calçada e pelo acostamento sem praticar infração de trânsito? Bem, a justificativa maior está aqui no 29.5. Olha, o trânsito nesses locais próprios de pedestre com seu veículo automotor, ele só pode ocorrer para que você entre e saia de áreas especiais de estacionamento ou para que você tenha acesso à sua casa. Então perceba que você pode transitar um pouquinho pelo acostamento para entrar num lote lindeiro para chegar na sua casa. Você pode passar um trecho da calçada para chegar no seu prédio, na garagem do seu prédio. Tranquilo? Perceba que se não houvesse essa excludente de responsabilidade, a infração seria aquela do artigo 9.3 do Código de Trânsito Brasileiro, que é gravíssima vezes 3. Multiplica 3 aí por 293,47. Chega próximo aos R$1.000. Tranquilo? Bem, nós temos também no artigo 29.7, né, o artigo 29.7 é aquele que fala do veículo de emergência.
O veículo de emergência, que é polícia, bombeiro, ambulância e veículo de fiscalização de trânsito, esses veículos têm a chamada prioridade de trânsito. Dentro dessa prioridade de trânsito, é evidente que ele precisa de brevidade no deslocamento, precisa andar rápido para chegar no local de socorro, e quando chega no local de socorro, às vezes precisa estacionar em qualquer lugar para socorrer. Entende? Bem, feita essa consideração, é evidente, com a luz vermelha acionada, sob pena de praticar a infração do artigo 222 média, o estacionamento para o veículo de emergência e a parada é livre, como grifado aí para você. Tranquilo? Então perceba que eu não vou fazer mais considerações, porque o tema da aula de hoje é imobilização. Certo, Fernanda? Imobilização é o tema da aula de hoje. Bem, próximo tópico, outro veículo que também tem livre parada e livre estacionamento. Livre parada e livre estacionamento são os veículos de utilidade pública. Os veículos de utilidade pública têm livre parada e estacionamento somente no local da sua prestação. Quais são esses veículos de utilidade pública? São aqueles que têm a luz amarelo âmbar. O Walter, outro dia, perguntou o que era âmbar. Eu falei, o que você imagina que seja âmbar, Walter? Ele falou assim, âmbar é aquela cor leitosa. Eu não sei de onde ele tirou essa informação. Âmbar é aquilo parecido com amarelo. Leitoso, Walter? Leitoso? Não, não é a cor leitosa, né? É aquela cor próxima do amarelo, tudo bem? Do amarelo, da seta do automóvel, tranquilo? Aqueles veículos que tem aquela luz sobre ele são os veículos de utilidade pública. Caminhão do lixo, aquele caminhão de transporte de concreto, caminhão guincho, transporte de valores. Tranquilo, tudo bem? Tem livre parada e livre estacionamento. Rio de Janeiro, nós temos uma companhia de água famosa, poluidora, chamada SEDAI. Aqueles veículos também têm uma luz amarela. Nós temos a companhia de energia elétrica, Light, são serviços no interesse do povo, tem que ter livre parada, livre estacionamento. Se bem que o da água não para em lugar nenhum. Tranquilo? Nem sei se existe, porque nunca vi. Então vamos lá, avançando. Um abraço, Witzel! Então aqui, avançando no nosso curso sério de legislação de trânsito. Próximo artigo, artigo 46. Sempre que for necessária a imobilização. Olha a palavra imobilização. Quando você se depara com a palavra imobilização no Código de Trânsito Brasileiro, é legal você saber o que é regra, né? O que é regra? Quando a gente fala em imobilização e nada é mencionado, você não precisa mencionar o que é regra no direito, né? Matar alguém, diz o artigo 121 do Código Penal, a pena de reclusão de 6 a 20 anos, o cara vai ficar preso à beça. Esse cara matou por querer ou sem querer? Perceba que as piores condutas do ser humano são punidas no Código Penal. Então, se o cara matou por querer, mas o Código Penal também pune aquele que mata sem querer, o homicídio culposo. Então, olha que coisa interessante. Quando o Código Penal quer punir culposamente, ele tem que escrever a palavra culposo, porque punir culposamente é exceção. Vou te dar um exemplo, o dano, você quebrar o carro do seu amor por ódio, isso é crime, crime de dano. Agora, se você pega o carro do marido e bate com o carro, isso não é crime apenas bater com o carro, porque você bateu sem querer. Então não há o dano culposo. Para você punir culposamente tem que ter previsão. Mutate mutandi, mudando o que pode ser mudado. Entrando na nossa lei de trânsito, aquilo que é regra não precisa estar escrito. Então quando a gente fala de imobilização, essa imobilização, o que está subentendido é imobilização voluntária. Se você quer
pune pela imobilização involuntária, esse cara aqui está num acidente, aí você vai encontrar a palavra acidente, você vai encontrar a palavra situação de emergência e o CTB não se ocupa da palavra imobilização involuntária. Ele especifica que imobilização é essa. Estou apenas fazendo aqui com você um estudo de hermenêutica, ensinando a você ler o Código de Trânsito brasileiro. E é evidente que nós estamos fazendo um estudo aqui sistemático da palavra imobilização, pegando os diversos capítulos, as diversas passagens dentro do Código de Trânsito brasileiro do tema imobilização. Então perceba que ele coloca aqui, sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, aí ele já disse, olha, essa imobilização não é voluntária, essa imobilização é involuntária, porque se ele está imobilizado em situação de emergência, ele não quis parar, né? Algum caso fortuito ou força maior fez com que ele parasse. Então você tem que colocar a sinalização de advertência prevista em resolução do CONTRAN. Aí você tem que saber que o CONTRAN detalha o Código de Trânsito brasileiro e nesse tópico aqui criou a resolução 36 e diz, olha, imobilização involuntária, primeira coisa é ligar o pisca-alerta antes de colocar o triângulo, tá? Segundo, colocar o triângulo. Artigo 47. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deve restringir-se ao tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiro. Olha que coisa interessante. Quando proibido o estacionamento na via, ele está falando dessa sinalização aqui, olha. Proibido estacionar e permitido parar, olha. Parada. Ok. Estacionamento. Não. Ok. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deve restringir-se pelo tempo indispensável para embarque e desembarque de passageiro. Tudo bem? Agora, fique ligado. Ainda que seja permitido parar, você não pode interromper o fluxo de veículo ou a locomoção de pedestre. A operação de carga e descarga, como nós havíamos falado, é considerada estacionamento. Por que isso é importante o Código definir isso? Porque nós tivemos diversas edições de Código de Trânsito, né? O primeiro Código Nacional de Trânsito não foi a primeira lei de trânsito. Nós tivemos uma em 1910, né, que era mais ou menos voltada para a construção de estradas também. Nós tivemos uma em 1927, no governo Washington Luiz. Nós tivemos no governo Vargas, né, em 1941, foi a primeira lei nacional de trânsito, tratava realmente de trânsito, e ali em 41 é importante você saber que a operação de carga e descarga não era estacionamento, era parada em 1941. Ela virou estacionamento no Código 66, aquele Código de Trânsito brasileiro feito no hiato autoritário chamado ditadura militar, né? Que começou em 64, foi até 84. Teve um Código de Trânsito brasileiro. O Walter defende a tese que não houve ditadura no Brasil, né? Mas houve sim ditadura no Brasil. O código foi feito, você vê muitas normas arbitrárias, tanto no período Vargas, que foi um ato autoritário. Você tem ideia, veículo presidencial tinha prioridade de trânsito porque tinha o presidente da República sentado, né? Atitude de ditador, né? Em 66, você também teve um Código de Trânsito brasileiro e ali estacionamento, operação de carga e descarga já era estacionamento, e o nosso último Código de Trânsito brasileiro, que está vigendo hoje, ele é de 97. Há uma pergunta muito interessante que grita nesse momento lei de trânsito é lei temporária? Nós tivemos uma em 41, uma em 66, outra em 97. Não, lei de trânsito é lei permanente. Você na verdade, à medida que a população vai crescendo, o número de veículos vão crescendo, o número de estradas vão crescendo, né? O número de estrada, a construção de estrada no país é cerca de 1% ao ano. O número de veículo
é 6%, 5% ao ano é o crescimento da indústria automobilística. Pra você ter ideia, em 1966, quando foi feito o Código de Trânsito Brasileiro, nós tínhamos no país 500 mil veículos transitando. 500 mil. Parece muito. Quando foi feito o novo Código de Trânsito em 97, né, que passou a valer em 98, nós já tínhamos 36 milhões de veículos. Ou seja, a lei de trânsito não atendia mais aquela quantidade de veículos, aquele índice de acidente. Então você tem que endurecer a lei e trazer para a nova realidade histórica do país. Hoje nós já temos mais de 100 milhões de veículos transitando pelo país, beleza? O governo PT, né, fez com que cada cidadão tivesse direito ao seu veículo. Não sou petista, né? Estou contando apenas um fato histórico. Artigo 48. Nas paradas, operações de carga ou descarga e nos estacionamentos, o veículo deve ser posicionado no sentido do fluxo. Olha que coisa interessante. Aqui você já tem a anotação, e nós vamos ver lá no artigo 181, que estacionar na contramão de direção é infração. Ou seja, você estaciona no sentido da mão, tanto na parada, na operação de carga e descarga e no estacionamento. O veículo deve ser posicionado no sentido do fluxo, paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia da calçada. Outra informação, né? A distância máxima da calçada é 50 centímetros, né? Para os matemáticos de plantão, meio metro. Tranquilo? Admitidas exceções devidamente sinalizadas. Aqui você tem uma outra informação, né? A norma estabelece isso, mas a sinalização está sobre a norma. O agente de trânsito está sobre a sinalização. Então você pode ter um estacionamento em tese indevido, com uma sinalização permitida ele passa a ser devido. Você pode ter em tese estacionamento indevido, mas quem mandou estacionar ali foi o agente de trânsito fiscalizando, então ele é devido. Tranquilo? Parágrafo 1º. Nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga e descarga devem estar fora da pista de rolamento. Ele está dizendo que acostamento originariamente não é para estacionar. Você coloca o veículo ali no acostamento sem ser autuado em situação de emergência. De forma voluntária, estacionar no acostamento é infração do artigo 181. Tranquilo? Tranquilo? Bem, então você tem que entender esse parágrafo primeiro os seus devidos termos, porque uma leitura desatenta sem combinar com o artigo 181, inciso 7, parece que estacionar no acostamento é permitido. Ele diz assim, ó, nas vias providas de acostamento, né, as imobilizações têm que ser fora da pista de rolamento. O acostamento é fora da pista de rolamento, mas também não pode ser no acostamento. No acostamento só em situação de emergência. Então você tem que combinar esse dispositivo aqui com o artigo 181, 1817 e com o anexo 1, que vai te dar o conceito de acostamento. Vamos para o parágrafo 2º e parágrafo 3º para a gente tomar um café. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas será feito em posição perpendicular. Então a motocicleta, ela não ocupa o espaço do veículo, ela faz 90 graus com a calçada. Se não estiver fazendo 90 graus com a calçada, a infração é estacionar de acordo com as posições. Não importa a distância que ela está da calçada. Porque se tiver uma distância grande da calçada, você fala, a infração da motocicleta é mais de 50 centímetros, é mais de 1 metro. Não. A infração da motocicleta é mais de 50 centímetros ou mais de 1 metro se ela tiver com 90 graus. Porque a infração específica vence a genérica. É em desacordo com as posições. Nós vamos ver isso nessa aula quando nós analisarmos o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que trata do artigo 181. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor. O que é veículo sem abandono do condutor ou com o abandono do condutor? Não é um veículo abandonado literalmente, né, como diz o nosso dicionário da língua portuguesa. O abandono aqui, você tem que ver
qual foi a dimensão dada pelo legislador. Condutor presente é veículo não abandonado, condutor ausente é veículo abandonado. Beleza? Nesse contexto do estacionamento. O estacionamento de veículo sem abandono do condutor pode ser feito somente nos locais previstos no Código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Tranquilo? O que o dispositivo disse aqui? Nada, né? O estacionamento de veículo sem abandono do condutor, ou seja, com o condutor presente, só pode ser feito em locais previstos no CTB ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Não existe essa sinalização que menciona da necessidade de ter o condutor presente e não há outro dispositivo no Código de Trânsito Brasileiro que trata do tema. Então a gente dá um intervalo aqui e volta tratando o tema estacionamento.